Olá pessoal, eu sou Milane, eu estou aqui hoje fazendo mais um vídeo falando sobre mediunidade. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Ineu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom pessoal, eu vou abordar então o tema sobre mediunidade. E para falar sobre esse tema, como envolve mediunidade, envolve problema de saúde mental, eu vou precisar me identificar com que bases eu estou falando, né? Com que conhecimento do tema, do assunto eu vou estar falando. Então, para dizer para vocês que eu sou psicólogo, tenho uma especialização em psicologia transpessoal pela Universidade do Paraná e eu tenho acompanhado muitos casos e tenho visto uma certa discrepância em algumas questões de saúde mental. O que acontece? A gente vê muita desinformação. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm problemas de ordem mentais, alguma psicopatologia, e às vezes ela tenta buscar ajuda no lado espiritual. E às vezes a pessoa tem um problema espiritual e ela tenta buscar ajuda nos remédios. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que há essas duas questões, né? Por quê? Como a gente sabe, todo mundo é médium, todos somos sensitivos. Se nós pesquisarmos hoje, existe uma bibliografia muito rica nesse sentido, em vários contextos, e muitos profissionais da saúde, né, já abordaram esses temas, que não é nada novo, né? E que o médium, ele, no começo, grande parte dos médiums, o que acontece? Eles começam a ter experiências que são estranhas às vezes. Os médiuns começam a ter visões, começam a ter sensações, começam a ter sinestesia, alguns têm experiências com seres, vamos dizer assim, alguns extraterrestres, outros seres espirituais. Então é uma gama muito grande que a mediunidade desencadeia nas pessoas. Acompanhando alguns casos, se a gente olhar na bibliografia, existe casos desde criança, as pessoas, o próprio Chico Xavier tinha desde 6, 7 anos, tinha eventos espirituais. E isso hoje está numa gama muito maior. O que acontece? A gente vê os médiums que estão tendo essas experiências, muitas vezes, por não conhecer os problemas da mediunidade, e como em muitos casos na saúde também, os profissionais de saúde não conhecem os problemas da mediunidade, essas pessoas acabam sendo sedadas, acabam sendo dependentes de medicamento, né? Porque o conhecimento da mediunidade ele não está ainda por completo na área da saúde, né? A saúde trata das questões da mente humana, mas não trata da mediunidade. Então, essa proposta desse vídeo é dizer para vocês, olha, existem as questões mediúnicas, existem as questões psíquicas ou psiquiátricas ou psicológicas e que a maioria dos médiuns, salvo raras exceções, quando eles começam a ter essas experiências mediúnicas, eles procuram primeiramente o lado da saúde. Os pais também normalmente não são informados. E o que um pai faz quando um filho começa a ver vulto, quando um filho começa a ter impressões, quando um filho começa a ter uma viagem astral, ou conversar com seres que não existem no lado físico, o pai vai procurar, logicamente, a saúde, né? E o que nós podemos dizer? A tentativa desse nosso vídeo é de dizer às pessoas que existem os dois lados. Existe o lado do problema mental e existe o lado da mediunidade. E futuramente em outros vídeos a gente vai poder abordar com a maior profundidade, né, quais são as mediunidades que até tem nos estudos da espiritualidade, as mediunidades torturadas, pessoas que passaram por anos, nós temos no nosso caso, né, a nossa amiga Gabi e tantas outras pessoas do nosso grupo que passaram aí anos e anos, né, tomando remédio e passando por uma série de procedimentos clínicos porque não conhecia que ela tinha uma faculdade ou uma sensibilidade diferenciada. Então nesse vídeo a gente vai apenas reduzir a isso, que existem essas duas questões. Em outros vídeos nós vamos trazer as pessoas que passaram por esses problemas, contar o histórico médico, a caminhada médica que elas fizeram, e depois elas só descobriram que elas eram médiums, começaram a educar a mediunidade, que eu acho que é o termo mais correto,
é educar a mediunidade. E quando se educa a mediunidade, se a pessoa só tem uma questão mediúnica, ela vai levar uma vida normal como todos os outros, apenas vendo seres que as pessoas comuns não veem, apenas sabendo de coisas que as pessoas comuns, quando eu digo comuns, não é que não são médios, que todo mundo é médio, é que às vezes não tem uma mediunidade tão ostensiva e perceba os fenômenos, né, metafísicos que acontecem e essas pessoas conseguem captar isso. Então por hoje eu queria deixar só esta informação e nos próximos vídeos nós vamos trazer as pessoas e o histórico delas, aquelas que querem compartilhar, para poderem passar esse conhecimento sem tentativa de convencer ninguém a nada. Apenas talvez esclarecer e que vocês, talvez pais, mães ou pessoas mesmo que vão ver esse vídeo e pensar, falar, nossa, eu não tenho um problema mental, eu sou médio, eu tenho uma sensibilidade, é só isso. Se eu cuidar disso, eu vou viver uma vida normal como todo mundo veio, ok? Obrigado.